tarde, galera, tudo bem com vocês? No ar mais um vídeo aí do canal Excelência Futebol Alvinegro, trazendo aí notícias, né, do Coringão, as categorias, né, sub-15 e sub-17, futsal, né, e também tem o fechamento aí da 14ª rodada do Brasileiro e a classificação atualizada, né. Mas antes de começar o vídeo, né, vou pedir para se inscrevam no canal, ative o sininho para receber notificações, compartilhem com os amigos, familiares, né, sigam nas redes sociais, Facebook, TikTok, Instagram, né, tem aquela curtidinha, gostando do vídeo, e vamos aí, né, vamos divulgar aí bastante, né, tem bastante conteúdo aí, para agradar aí a todos, né, todos os amantes do futebol, seja corintiano ou não. Vamos começar falando aí da 14ª rodada, né, que encerrou ontem à noite, o fechamento aí dos jogos. Nós vamos começar aí falando com a rodada que começou no sábado, né? Às 16 horas, o Vasco da Gama foi surpreendido pelo Cruzeiro em São Januário e perdeu por 1-0. Em Cuiabá, né, na Arena Pantanal, também às 16 horas, o Cuiabá empatou com o Bahia em 1-1. Às 18h30, o Curitiba, no Couto Pereira, surpreendeu e venceu o América, né? Empurrou o América para a lanterna. Também às 18h30, o Atlético Mineiro, lá no Mineirão, encarou o Corinthians, o Timão venceu por 1-0. E mais tarde, às 9 horas, né, no Allianz, Palmeiras e Flamengo, né, um jogo bom, acabou empatado em 1-1, também com muita polêmica, né, reclamação aí de ambos os lados da arbitragem. Ontem, às 11 horas, né, o jogo madruga, o Santos ganhou do Goiás por 4-3, o Santos chegou a estar ganhando de 3-1, mas deixou o Goiás empatar e no final, né, o jogo aos 47, um lance polêmico, um encontrão dos zagueiros lá do Goiás e do Santos, o Santos ou do Joaquim, e a arbitragem acabou marcando o pênalti, né? Então não foi pênalti, mas os juízes que eles encontram que dá na área, para uns marcam, outros não. Aí o Santos acabou fazendo o gol e ganhou por 4-3. Às 16 horas o Fluminense ganhou no Maracanã do Internacional por 2-0. Às 16 horas, Red Bull Bragantino empatou com o São Paulo 0-0. Às 18h30 o Grêmio, né, que é o segundo colocado com o Botafogo, que é o primeiro, acabou perdendo o jogo por 2-0 para o Fogão. E olha que o Grêmio jogou bem, perdeu inúmeras chances para o Grêmio ter até ganhado esse jogo. E fechando a rodada, Fortaleza ganhou lá no Castelão 1-0 sobre o Atlético Paranaense. Trazendo a classificação atualizada, o Botafogo abriu 10 pontos, gente, 10 pontos. Está agora com 36 pontos, o Flamengo agora é o segundo com 26, o Grêmio também tem 26, o Fluminense tem 24, está em quarto lugar. Em quinto, o Palmeiras com 24, em sexto, o Red Bull Bragantino também com 24. Em sétimo, o Fortaleza com 23, em oitavo, São Paulo com 22, o Cruzeiro também com 21, não, o Cruzeiro com 21 em nono, o décimo aí, sim, o Internacional também com 21, 11º, Atlético Paranaense com 20, 12º, Atlético Mineiro com 20, 13º, Santos, com a vitória foi a 16 pontos, o Cuiabá, o 14º também com 16, o Corinthians é o 15º com 15 pontos, 16º, o Bahia com 13, e aí na zona do rebaixamento, o Goiás, 17º com 11 pontos, o Coritiba subiu, né, e tem agora 10 pontos, o Vasco da Gama está em 19º com 9, é uma crise o Vasco da Gama. Tá, atualmente o América Mineiro, gente, o América Mineiro é o atual lanterna também com 9 pontos. Teremos aí a próxima rodada, né, do Brasileiro, a 15ª, apenas no final de semana, porque no meio de semana tem Copa do Brasil e Playoff da Sul-Americana. Agora vamos falar aí do Coringão no futsal, né, jogo realizado na sexta-feira, às 20 horas, no ginásio Presidente Ciro II, né, pelas quartas de final, jogo de ida do Paulista, né, e o São Bernardo acabou empatando com o Corinthians em 5-5. Os gols do Timão foi de Ian, Davis, Lucas Martins, Canabarro e Bebê. O jogo de volta está marcado para a próxima quarta-feira, 12/7, no ginásio Vlamir Marques, no Parque São Jorge. Vamos agora do Paulista Sub-17. Foi no sábado, 11 horas da manhã, lá em Mirassol. Mirassol acabou, né, sendo goleado pelo Corinthians por 4-0. Timãozinho marcou com Guilherme Henrique, Juninho, Bahia e Luiz. O próximo compromisso é amanhã, pelo Brasileiro, né, da modalidade Sub-17 contra o Internacional. No Paulista Sub-17, o Corinthians volta a enfrentar o próprio Mirassol no sábado, 15/7, pelo retorno da segunda fase
da competição. Ontem pela manhã, o Sub-15, né, acabou jogando e foi derrotado pelo Ituano por 1-0, por 2-1, pela terceira rodada da segunda fase da competição, né. O jogo foi disputado lá no estádio do Ituano, no Vélez Júnior. O gol do Timão foi marcado por Vinícius. O Timão é o líder do grupo, né, 22 com 6 pontos, o Ituano tem 4 pontos em segundo, em terceiro Barretos com 4 e em quarto União São João de Araras com 2. O próximo jogo será no sábado, 15/7, então, novamente com o Ituano, agora na Fazendinha pela quarta rodada, né? Daí é o jogo do retorno, né? Boa sorte pra molecadinha, né? Tá tentando alavancar as categorias de base rumo a títulos. Notícias do Timão, gente, as rapidinhas, né? O Matias Rojas tem até as 3 horas, né, de hoje, às 15 horas, para ser inscrito lá na CBF para poder reforçar o time no jogo do playoff da Sul-Americana. Caso o Corinthians não consiga inscrever, ele não poderá jogar nem amanhã e nem o jogo de volta, marcado para o dia 18/7, né, lá em Lima. E aí o reforço já desfalcará 2 jogos. É uma burocracia, porque como ele saiu do Racing, né, ele não ia renovar essas coisas, o Racing está dificultando a liberação da papelada. E aí tem que mandar para a FIFA mandar para a Conmebol e CBF, é uma burocracia danada. Mas essas coisas só acontecem com o Corinthians, todo mundo contrata os jogadores estranhos, só no Corinthians que não consegue. O time reserva, né, provavelmente para essa partida de amanhã, o Luxemburgo deve aí optar por alguma molecada e alguns jogadores que não estão sendo utilizados. Eu, particularmente, prefiro que seja assim, não use os titulares, até porque os caras não aguentam jogar 2 jogos seguidos mesmo, então deixa eles aí descansando para a partida de volta, né, contra o América Mineiro, que será no sábado, marcado para a Neoquímica Arena, às 16h30. O jogo seria contra o Grêmio pelo Brasileiro, mas o jogo foi adiado para poder encaixar esse jogo aí da Copa do Brasil. Os outros times vão jogar na quarta-feira, o Corinthians joga no sábado. O jogo contra o Grêmio pelo Brasileirão seria a 15ª rodada, não tem data ainda para acontecer. A coletiva do Luxemburgo, né? Novamente aquela coletiva patética dele, dando risada, tudo está bem para ele, achando que o time, né, jogou muito bem. E quem assistiu o jogo e analisa mais friamente sabe que não jogou tão bem assim. Eu ainda assisto as coletivas do Luxemburgo por assistir, mas eu já sei que não dá. Ele só ri, né? Deve estar tudo bem para ele estar rindo desse jeito. Os analistas, né, que eu acompanhei em outros locais, outros segmentos aí sobre a vitória do Timão, elogiando, dando nota para jogadores altos, jogadores que foram mal na partida, principalmente o Gil, o Juan Oliveira foi mal, Fábio Santos para mim foi muito ruim também, e o pessoal colocando esses jogadores lá em cima. Então provavelmente eles assistiram um jogo, até porque o time venceu, né? Quando o time vence, todo mundo foi bem. E eu assisto outro jogo, porque mesmo que o time vença, e se não jogar bem, eu vou falar. Eu não. Sempre fui assim, não tem essa de ficar passando pano para o time, não. O time tem que me convencer. Muitos até falam que eu sou muito crítico em relação a isso. O Corinthians ganhou 2-0, 3-0, você só critica. Mas eu sempre fui assim. A gente tem que jogar bem. Ganhou os 3 pontos, tá bom. Os 3 pontos, tal, parabéns, beleza. Mas não jogou bem. Então se você pega um time um pouquinho mais qualificado, talvez se atrapalhe. E como eu já disse, o Corinthians luta aí com a parte de baixo da tabela. A sorte do Corinthians é que os times de baixo também perdem. Mas a sorte pode nos abandonar. Já estamos chegando aí perto do final do primeiro turno. E eu estou falando, se o Corinthians entrar nessa zona de rebaixamento, ele não sai mais. Pelo Brasileirão, como eu disse, o Corinthians agora volta a campo no dia 22/7 contra o Bahia, né? Aí será pela 16ª rodada, a 15ª o Corinthians não joga, por causa do jogo contra o América. E aí apareceu agora há pouco, gente, uma loucura que o Corinthians ia fazer. O Corinthians fez uma proposta, um jogador do Fortaleza. E olha só que curioso. O Corinthians ofereceu em definitivo para vir esse jogador. O jogador tem 28 anos. Vou só confirmar o nome dele aqui. Eu acho que é Zé Wellison, mas eu vou confirmar aqui. E o Corinthians ofereceu o Watson, tem 22 anos. E o Raul Gustavo, um zagueiro, que tem 24, está emprestado. O Corinthians ofereceu
esses dois jogadores em definitivo por esse jogador de 28 anos. Olha as besteiras que o Corinthians faz. Ele dá os moleques e vai trazendo o jogador com mais idade. Esse jogador ele reserva, né, no Fortaleza. Eu só vou confirmar o nome dele. Mas para vocês terem noção de como que o Corinthians trata as contratações. E aí depois, ninguém sabe o que aconteceu, por que o time está mal, por que o time tem dificuldades, né? Simplesmente por isso. As besteiras que o Corinthians faz. Ainda bem que não deu certo, o jogador acabou realizando a 7ª partida, né? Ele começou no banco de reserva e acabou atuando, então ele não pode, né, mais transferir para nenhum time da Série A, graças a Deus. E o Corinthians ia fazer essa loucura. Você acabou de subir o Moscardo, o moleque tá bem, né? E o Corinthians querendo inventar moda de trazer um volante de 28 anos. Se fosse um volante que chegasse para jogar, beleza. Mas pô, o cara é reserva no Fortaleza, gente. Sabe, não tem cabimento isso. Você vai trazer um reserva, aí você vai dar o Adson, que joga, né, várias partidas, o Luxemburgo gosta dele. O Raul Gustavo ele está emprestado, então, mas é um ativo do time. E o Corinthians fica nessa de tentar reforçar o time, mas prestando dando os jogadores, na verdade. Porque não ia. Você está contratando um jogador de 28 anos, gente. E você está dando os moleques seu. Então não dá para entender. Cara, eu não tô achando aqui. Eu tinha deixado fácil aqui, mas acho que, se eu não me engano, é Zé Wellison mesmo, do Fortaleza. Aqui não tá. Deixa eu atualizar aqui. Mas é isso aí, gente. Se eu não conseguir achar aqui, depois no próximo vídeo eu confirmo. Mas, se eu não me engano, é isso mesmo, é Zé Wellison. Ele tem passagem pelo Atlético Mineiro. É um jogador comum, viu? Não é um jogador fora de série, não. Se fosse, não seria reserva, né? Seria titular. Mas aí você vê que o Corinthians está querendo trazer um jogador que é banco do outro. Você vai dar 2 moleques em definitivo. Achei aqui. Em definitivo, para trazer um jogador já velho. Que daqui faz 29, é isso mesmo, gente. Zé Wellison, tá? Aí ele fez o 7º jogo e não pode atuar pelo Corinthians. Graças a Deus. Mas é isso aí, só para confirmar aí quem era o jogador. Espero que tenham gostado do vídeo, né? Amanhã faremos outro. E logo sai os dos top 5, né? Tá tudo guardadinho no forno, tá bom? Galera, fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, tá bom? Boa segunda-feira a todos. Vai, Corinthians!